A história em quadrinhos começa com Jen, também conhecida como She-Hulk, e Augustus Pugliese tentando criar um sinal, porque Pugliese quer retribuir a ajuda que ele recebeu uma vez. Usando o sinal, eles chamam o Homem-Aranha, que chega lá fazendo algumas piadas e depois pergunta a eles a razão de terem o chamado. Pugliese se apresenta e compartilha seu desejo de ajudar o Homem-Aranha a se vingar do Sr. J. Jonah Jameson, o editor do Daily Bugle, de maneira legal, já que Jonah Jameson sempre publica artigos difamatórios contra o Homem-Aranha para aumentar sua audiência e o Homem-Aranha concorda. Enquanto isso, um mensageiro metamorfo chamado Dito visita o escritório do Daily Bugle para informar ao Sr. J. Jonah Jameson sobre a notificação de processo judicial. Ninguém sabe que o Homem-Aranha é na verdade Peter Parker usando o traje do Homem-Aranha, exceto Mary Jane, sua namorada. O Homem-Aranha conta animadamente a Mary Jane sobre o processo que eles vão entrar contra Jonah, e MJ pede para ele usar sua identidade de Homem-Aranha para ajudar as pessoas, já que ele teria mais chances de vencer assim. Pugliese pede a Jen para liderar o caso, pois a considera uma advogada melhor do que ele. No início, Jen recusa, afirmando que o caso é muito importante para Pugliese, então ele mesmo deveria liderá-lo, mas ela concorda mais tarde, pois ele continua insistindo. Enquanto isso, o Escorpião, um dos maiores inimigos do Homem-Aranha e de Jonah, pede a Smith que forneça suas Spider Slayers, robôs caçadores de Homem-Aranha, e ajude-o a derrotar o Homem-Aranha e Jonah, ao que Smith concorda. No dia da audiência, Pugliese e Jen estão discutindo o caso e esperançosos em vencer, já que o Sr. John Jameson, filho do Sr. J. Jonah Jameson, concorda em ser testemunha a favor deles. O dia da audiência chega, Pugliese explica ao juiz que o Homem-Aranha salvou inúmeras vidas, então ele é um herói, não um vilão como acusado por Jonah em seu jornal. Ele chama John Jameson para depor contra o Daily Bugle, e John diz ao juiz que o Homem-Aranha o salvou uma vez, e que, se ele não tivesse chegado a tempo, ele teria morrido. No entanto, Jonah acusou o Homem-Aranha de planejar esse incidente na primeira página do Daily Bugle, apesar do fato de que a NASA não encontrou nenhuma evidência disso em sua investigação. Um policial também testemunha contra Jonah, dizendo ao tribunal que Jonah tentou persuadi-lo a prender o Homem-Aranha, alegando ter provas de que o Homem-Aranha era na verdade o Homem-Areia, Electro ou Mistério, mas todas as vezes ele estava errado. Jonah rapidamente fala por si mesmo, dizendo que foi Peter Parker quem lhe forneceu essas fotos, mas o juiz ordena que ele fique quieto. Então, Pugliese pergunta a outra testemunha, a senhorita Brandt, sobre o incêndio causado no depósito pelo Doutor Destino, no qual Jonah culpou o Homem-Aranha, dizendo ao tribunal que Jonah instruiu a acusar o Homem-Aranha, pois isso lhe renderia mais dinheiro. Em seguida, outra testemunha do Daily Bugle testemunha que eles costumavam gastar metade de seu orçamento de publicidade em outdoors mostrando o Homem-Aranha como mito ou ameaça, o que aumentava a circulação do Daily Bugle em 300%. Então, o próprio Homem-Aranha chega ao tribunal como testemunha, e o advogado de Jonah faz objeções sobre sua máscara, alegando que eles não sabem se ele é realmente o Homem-Aranha. O Homem-Aranha cala o advogado dizendo que quem mais chegaria balançando em uma teia. Pugliese mostra ao juiz um scanner de edições dos Vingadores usado para identificar seus membros e confirma a identidade do Homem-Aranha com ele. O Homem-Aranha diz ao tribunal que a maioria das acusações de Jonah eram falsas e que algumas das coisas que ele mencionou no Daily Bugle foram interpretadas de forma a mostrar o Homem-Aranha como um vilão. Então, o Homem-Aranha faz uma piada de que ele descobriu uma das razões pelas quais Jonah o odeia, que é porque ele é careca. O advogado de Jonah acusa o Homem-Aranha de assediar seu cliente várias vezes, prendendo-o em sua teia e o deixando pendurado de um prédio, mas o Homem-Aranha explica que fez isso para dar o troco por todas as mentiras que Jonah estava publicando sobre ele. O advogado, então, o acusa de estar envolvido na morte do Capitão George e de sua filha Gwen, e de trazer o simbionte alienígena para a Terra, que deu origem ao Venom e ao assassino em série conhecido como Carnificina. O Homem-Aranha volta a se sentar, Pugliese e Jen o elogiam por ter ido muito bem, mas o Homem-Aranha diz que não está preocupado, é apenas seu sentido-aranha, Spider-Sense, o alertando de que alguns inimigos estão a caminho. Um mensageiro super-veloz da sala de correspondência chega para informá-los que o Escorpião, junto com o robô Spider-Slayer, está a caminho para matar o Homem-Aranha. O Homem-Aranha e Jen saem rapidamente para enfrentar o Escorpião, para que ele não chegue ao tribunal. A luta começa enquanto o Homem-Aranha e a She-Hulk começam a lutar juntos para vencer o Escorpião. Eles perguntam ao Escorpião o que ele quer, e ele responde que quer se vingar do Homem-Aranha, pois está preso no traje de Escorpião por causa dele. Eles dizem ao Escorpião que foi Jonah Jameson quem o colocou naquele traje, pois era um dos esquemas dele para atacar o Homem-Aranha. O Escorpião começa a se mover em direção ao tribunal para matar Jonah, mas a She-Hulk tenta impedi-lo, dizendo que se ele for até lá, Jonah, que está prestes a perder o caso e pagar milhões por difamação, escapará. De repente, o Homem-Aranha chega lá e derruba o Escorpião. Enquanto isso,
Pugliese prova no tribunal que Jonah tem conexões com a comunidade de supervilões, dá alguns exemplos e diz que Jonah é o que alimenta os mestres criminosos, e que ele é o verdadeiro perigo aqui, enquanto o Homem-Aranha é quem limpa sua bagunça. O primeiro dia do julgamento termina, e Peter Parker está sentado em uma cafeteria lendo o artigo publicado por Busiek contra o Daily Bugle, quando Dito chega disfarçado de Mary Jane. O Homem-Aranha começa a lhe contar sobre o artigo, mas de repente Dito volta à sua forma original e informa a Peter Parker que ele foi notificado judicialmente. O próximo dia de julgamento chega, e Pugliese está interrogando Peter Parker. Pugliese prova que Peter Parker criou fotos falsas das batalhas do Homem-Aranha, contribuindo para a difamação, e agora ele também será responsabilizado junto com Jonah Jameson. Peter Parker, que é na verdade o Homem-Aranha, entende a situação de que terá que pagar junto com Jonah, então ele vai até Pugliese e Jen como Homem-Aranha e diz a eles que quer fazer um acordo. Eles vão até Jonah e dizem a ele que seu cliente quer fazer um acordo com a condição de que tanto Jonah Jameson quanto Peter Parker terão que pedir desculpas públicas vestindo um traje de frango durante um dia inteiro na frente do escritório do Daily Bugle. O advogado de Jonah o aconselha a aceitar a oferta para evitar pagar milhões de dólares, então ele aceita a oferta de acordo. No dia seguinte, tanto Jonah quanto Peter Parker começam a pedir desculpas públicas usando trajes de frango em frente ao escritório do Daily Bugle, enquanto Pugliese e Jen assistem e riem deles. Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal.